Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Mais de 16 mil famílias foram afetadas pelas chuvas e ventos fortes da madrugada da segunda-feira em todo o país. O mau tempo deixou um rastro de destruição nas províncias de Nampula, Sofala, Gaza e Maputo. As cidades de Maputo e Matola não foram os únicos lugares que sofreram os efeitos do mau tempo registrado na madrugada de segunda-feira. A entidade que faz a gestão de calamidades está no terreno e já contabilizou mais de 7 mil pessoas afetadas, a destruição de mais de 400 salas de aulas e interrupção de vias de acesso. Temos a destacar cerca de 16 mil famílias que foram afetadas por essas intempéries, correspondendo a cerca de 70 mil pessoas dadas como afetadas. E até o momento ficaram inundadas cerca de 1.673 casas dadas como inundadas, 9.852 casas parcialmente destruídas e cerca de 8.000 casas destruídas totalmente. Nampula tem 3.932 pessoas afetadas, Sofala 3.330, Gaza 24.528 pessoas, cidade de Maputo com 10.010 vítimas e a província de Maputo com 255.245 pessoas. Na província e cidade de Maputo foram criados centros de acomodação para as vítimas das enxurradas. Estamos a falar de cerca de 120 famílias que foram assistidas em bens alimentares, tais como cerca de 750 quilos de arroz, 100 quilos de feijão, 30 quilos de açúcar, 30 litros de óleo. Portanto, essas famílias encontram-se num centro de acomodação. O INGC explica que a chuva e os ventos fortes estão dentro do segundo cenário previsto no plano de contingência, que tem disponíveis 160 milhões de meticais. A instituição diz que está atenta a possíveis interrupções de vias de acesso e que as pontes móveis serão colocadas em locais estratégicos, tal como é o caso do distrito de Mucuba, na província de Zambésia. Isto para responder caso de cortes de estradas ao longo da Estrada Nacional número 1, que é uma via que nós sabemos que é vital para aquilo que é o nosso país. Também serão posicionados em Mucuba como um local estratégico, cerca de 100 embarcações e 50 homens da Unidade Nacional de Proteção Civil para operações de busca e salvamento, caso seja necessário. Enquanto isso, as vítimas da seca e da tensão político-militar continuam a receber assistência e nesta quarta-feira o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades vai reunir-se para analisar a situação de segurança alimentar, da segurança alimentar e nutricional no país. O centro de acomodação aberto na cidade de Maputo será desativado. O Conselho Municipal diz que a situação nas casas inundadas já está a normalizar-se e, enquanto isso, os afetados queixam-se da qualidade de apoio prestado. A Escola Primária Completa de Machaquene C acolhe as famílias afetadas pelas inundações nos bairros de Machaquene e Pulana Caniço. São ao todo cerca de 130 famílias que recebem apoio disponibilizado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e a grande reclamação prende-se com a quantidade de produtos fornecidos. Só recebi uma canica de feijão aqui, só essa canica de feijão, não tem nada, não tenho arroz e não tenho nada para dar às crianças. Não receberam arroz? Ontem o arroz que teve aqui não chegou para nós todos. Daqueles que apanharam arroz e nós, outras pessoas não apanharam, pelo menos eu não apanhei arroz. Aqui nas salas não tem esteira, não tem nada, só deram a manta para cobrir, não tem nada. Mas nós dormimos aqui nas salas, daqui da escola, na carteira. Então a senhora está aqui com mais quantas pessoas da sua família? A minha família são 5 famílias. Ontem só chegamos a receber uma mantinha, disseram que uma mantinha para cobrir toda a família. Quantas pessoas?
Na minha família somos 4, eu com meu marido, os 2 meus filhos. Então disseram para o senhor que tem direito de receber uma mantinha. Então fomos, disseram que hoje devemos devia receber aquilo ali, um feijão e óleo. É para uma pessoa trazer aquilo ali para poder receber meio litro de óleo. Uma canica de feijão que eu recebi já aqui. Hoje tive que sair. O vereador do Distrito Municipal Kamashakeni avançou que as quantidades distribuídas para cada família têm a ver com o estoque disponibilizado pelo INGC e disse ainda que o centro será desativado porque quase que ninguém está aqui abrigado. A situação, neste momento estamos a ultimar a distribuição dos produtos que estavam disponíveis até ontem, porque receberam arroz e outros produtos, menos óleo e feijão. Hoje estavam a receber feijão e óleo. E assim vamos ver a possibilidade de encerrar o centro, porque até ontem muitos deles já tinham conseguido tirar uma parte da água ou terem um pouco de abrigo, quer na família, assim como nas suas próprias casas. E assim não há muita razão para nós termos o centro a funcionar. Enquanto isso, em muitos bairros o nível de água continua crítico. Esta parte do bairro Luís Cabral é disso um exemplo. O desespero é grande. Conforme estão a ver, está tudo cheio de água, não tem como, não temos onde ir, só é estar aqui mesmo até água, sei lá se vai passar, como é que vai ser, a gente não sabe. E com as casas praticamente inundadas, a população deste bairro tem passado os dias aqui na linha férrea, apesar do perigo que daí advém, atendendo que de forma frequente passam aqui os comboios de passageiros e também de carga. É Ricardo Machava, STV. Uma pessoa morreu e mais de 50 casas ficaram alagadas na Matola na sequência das chuvas registradas na madrugada de segunda-feira. O edil da Matola culpa os munícipes de estarem a criar barreiras ao escoamento de água através de construções em locais impróprios. A cidade da Matola também não resistiu às fortes chuvas registradas na madrugada de segunda-feira. Na manhã desta terça-feira, Calixto Coça saiu do gabinete para acompanhar de perto o drama que se vive em alguns pontos na sequência das enxurradas. A água das chuvas bloqueou as ruas, condicionando a circulação de pessoas e viaturas. Além do bloqueio das vias de acesso, as chuvas inundaram mais de 50 casas e deixaram pelo menos uma pessoa morta. Até ontem já tínhamos, só no bairro da Liberdade, já tínhamos 50 casas inundadas. Já tínhamos um óbito no posto administrativo de Inflene. Mas neste momento, equipes do governo do distrito, equipes do Conselho Municipal estão no terreno a fazer o levantamento para termos a dimensão real do que está a acontecer. O presidente do município da Matola atira culpa aos munícipes que construíram em lugares impróprios, impedindo o escoamento da água. Temos que reconhecer que há desonestidade e há construções que ocorrem fora das horas normais. E o Conselho Municipal tem que impor a sua autoridade, senão estamos a fazer com que as pessoas abandonem as suas... Nós não queremos que as pessoas abandonem as casas que construíram com muito sacrifício. Num passado recente, o Conselho Municipal da Matola demoliu várias infraestruturas comerciais e residenciais construídas em lugares impróprios e que bloqueavam o escoamento natural das águas das chuvas. Um incêndio de grandes proporções consumiu hoje um conjunto de armazéns pertencentes à loja Ayob Comercial na cidade de Maputo. As causas do fogo ainda não foram apuradas e os proprietários do armazém disseram ser cedo para avaliar os prejuízos. Pela Avenida Joaquim Chissano, era possível ver o fogo denso que vinha da rua Gago Coutinho, no bairro de Xamanculo, em Maputo. Ninguém sabe dizer de onde partiu o fogo, que por causa do vento foi se alastrando até que tomasse mais galpões dos armazéns de brinquedos, enfeites de festas e outros artigos da loja Ayob Comercial. Desesperados e sem informações, os proprietários tentavam a todo custo salvar o que sobrou. De onde é que partiu o fogo? Ninguém sabe, não temos informação, porque como está tudo coisa. Perguntei um bocado aos bombeiros, também não conseguiram responder isso. E tem alguma coisa que dá para salvar? Duvido. Da maneira que já estamos aqui, duvido. E o que é que tinha no armazém? Presentes, brindes, como é material de comércio em geral. Então tem bicicletas,
e acessórios e coisas assim. Os bombeiros fizeram-se ao local quando o fogo já se tinha alastrado e o teto dos armazéns já tinha cedido. O trabalho para estancar o fogo tornava-se ainda mais complicado da ventania. A comunicação, sinceramente, recebemos ligeiramente tarde. Chegamos aqui, o teto já estava a ceder. Pelo material que está aqui também, é altamente inflamável, trata-se de brinquedos e outras coisas de adoro. Portanto, é o que temos neste momento para dizer. Posteriormente podemos dar mais informações. Uma hora depois, o Corpo de Salvação Pública ainda não tinha conseguido estancar o incêndio. São visíveis alguns trabalhos neste local para tentar abrir uma das portas do armazém e por via disso ter mais espaço para tentar debelar as chamas. O incidente atraiu curiosos ao local, alguns dos quais ajudaram a remover parte dos bens que sobraram do armazém. Até a saída da nossa reportagem do local do incêndio, os bombeiros continuavam a tentar controlar as chamas. Dadas as proporções do incêndio, a rua Gago Coutinho teve de ser encerrada ao trânsito. As imagens são de Rogério Manhate, Cleide Marinella, para a STV. E esta tarde a nossa equipe esteve de plantão no local, entretanto são desconhecidas as razões do incêndio que causou danos materiais avultados não calculados. Até o fim desta terça-feira, como fizemos referência, os bombeiros permaneciam no local a trabalhar para extinguir o fogo. Até a hora da saída da nossa reportagem, por volta das 11h30 da manhã, o Corpo de Salvação Pública continuava aqui neste armazém, localizado no bairro de Chamanculo, a tentar extinguir as chamas. Só neste momento, 18h40, o Corpo dos Bombeiros permanece aqui a fazer o rescaldo para garantir que as chamas foram completamente extintas. O que estamos a fazer agora é trabalho da prevenção, não é? Como vê, o armazém é enorme, com vários tipos de artigos que estava aqui dentro. E qualquer desabamento, portanto, também do teto falso, há uns pequenos focos, de um lado para o outro, daí que estamos aqui até esta hora para exatamente poder resolver isto. O trabalho grande já está resolvido. Segundo o comandante do Corpo de Salvação Pública a nível da cidade de Maputo, o que tornou este incêndio muito violento é o facto de haver aqui muito material inflamável. Como dá aqui para ver, temos aqui muito material plástico. Há aqui uma boneca, há aqui muito outro material. E cá do outro lado também, há aqui muitos copos descartáveis que já não servem mais, foram completamente consumidos pelo fogo. Aqui um pouco mais adiante podemos ver muitas cadeiras que foram consumidas pelas chamas que se faziam sentir aqui dentro. O que chama a atenção também é um pouco aqui mais para frente, onde temos muito material, muitos guardanapos que já não servem mais porque foram consumidos também pelo fogo. O que não se sabe até agora é o nível de prejuízo causado por este incêndio. Com imagens de Elton Tsembane, Fidelton Emídio para a STV. O Fundo de Garantia de Depósitos já reembolsou 8,5 milhões de meticais aos depositantes do nosso banco, na sequência dos 20 mil meticais mínimos que devem ser devolvidos a cada cliente. O valor reembolsado corresponde a pouco mais de metade do que se prevê devolver até 9 de fevereiro próximo. Um comunicado enviado esta terça-feira pelo Banco de Moçambique revela que, até 9 de janeiro de 2017, o Fundo de Garantia de Depósito conseguiu apenas devolver a 1.071 dos 5.085 depositantes abrangidos pelo processo reembolso do extinto nosso banco. Em termos de valores, o fundo devolveu pouco mais de 8,5 milhões de meticais, o correspondente a 54,6% do valor global a ser reembolsado, avaliado em 15,6 milhões de meticais. O Fundo de Garantia de Depósitos ressalva que o reembolso será efetuado a 9 de fevereiro de 2017 e apela aos depositantes em número de 4.014, correspondente a 78,9% do total, que ainda não se tenham dirigido aos balcões do extinto nosso banco, a fazê-lo em tempo útil e dentro do prazo legalmente estabelecido, para evitar aglomeração no final do processo. O comunicado do Banco Central avança ainda que, terminado o período de reembolso aos depositantes do extinto nosso banco, os clientes que não procederem ao levantamento dos depósitos que lhes são devidos nos termos legais deverão contactar a recém-criada Comissão Liquidatária do nosso banco.
Os reembolsos depositados estão a ser feitos desde o dia 21 de novembro de 2016, após a decisão de dissolução do nosso banco a 11 de novembro de 2016 pelo Banco de Moçambique. E no tocante à dívida moçambicana, o académico António Francisco não compreende como é que o governo falha o pagamento de uma dívida renegociada há menos de um ano. António Francisco diz mesmo que se o país fosse uma empresa, seria dissolvido, tal como o nosso banco. Em abril do ano passado, o governo concluiu a renegociação da dívida da Imatum, alargando o prazo de pagamento de 2020 para 2023 e acordando o plano de desembolsos em 2 prestações por ano. Mesmo assim, o governo falhou o pagamento de prestação da dívida e agora convida os credores para nova renegociação. Vem a primeira fatura, não consigo pagar. António. Pois bem, este é um apontamento que vamos recuperar ainda ao longo deste Jornal da Noite e, tal como tinham prometido, o vereador dos transportes na Matola, André Chacha, condenado a 8 anos de prisão, disse hoje que recorreu, portanto, à sentença e não vê razão da polémica. Esta é uma notícia que vamos acompanhar dentro de alguns instantes. Vamos para já acompanhar os pronunciamentos de António Francisco relativamente à questão da dívida do governo. Em abril do ano passado, o governo concluiu a renegociação da dívida da Imatum, alargando o prazo de pagamento de 2020 para 2023 e acordando o plano de desembolsos em 2 prestações por ano. Mesmo assim, o governo falhou o pagamento de prestação da dívida e agora convida os credores para nova renegociação. Vem a primeira fatura, não consigo pagar. António Francisco, pesquisador e professor na Universidade Eduardo Mondlane, diz que o governo está a fazer não tem sentido. O que eu acho preocupante é que, de facto, este incumprimento, este não pagamento desta dívida surge menos de um ano depois de ter sido renegociado. E a gente tem que se perguntar que renegociação foi essa. Porque quem tinha informação sobre as dificuldades de possível não pagamento era o governo. Os credores não tinham, os credores nem sabiam que havia dívidas, outras dívidas ocultas. O governo sabia. Então fez renegociação, alterou os prazos, alterou a taxa de juros e quando surge o primeiro pagamento, diz que não está em condições. Para António Francisco, o incumprimento do governo revela que as contas do Estado não estão saudáveis. O professor universitário foi mais longe e diz que se o Estado fosse uma empresa, já teria fechado. Obviamente que isto empurra-nos para uma falência, só que o país não é uma empresa. Se Moçambique fosse como uma empresa ou como um banco, é relativamente fácil fazer-se aquilo que o Banco de Moçambique fez ao nosso banco. Encerrava, liquidava. Um país não se pode liquidar desta maneira. A decisão de não pagar a dívida pode pressionar os credores a aceitarem as condições do país, mas vai demorar a repor a imagem do país já degradada pelas dívidas ocultas, incluindo as da Imatum. É possível, e alguns analistas interpretam desta maneira, que esta é uma forma de procurar acelerar a discussão com os credores. Mas não sei se é uma forma boa. Os credores certamente têm o seu timing, têm a sua maneira de ver as coisas. O governo diz que quer recuperar confiança e diz no comunicado que vai se pautar pelas boas práticas internacionais. Ora, uma das coisas vai ser cumprir a investigação. Qual vai ser as consequências da investigação? Nós não sabemos. Qual vai ser a atitude do governo no sentido de mostrar que aquelas empresas têm algum sentido de utilidade pública, têm algum sentido de viabilidade? Se quer mostrar essa confiança, tem que mostrar esse nível. E uma das coisas que eu acho que vai ter que ser esclarecida ao longo deste ano é a Imatum. Serve para alguma coisa? António Francisco sugere reformas ao ambiente de negócios, de modo a que seja ampliada a capacidade de captação de investimentos no país. E tal como tinha prometido, o vereador dos transportes na Matola, André Chacha, condenado a 8 anos de prisão, disse hoje que recorreu da sentença e não vê razão para a polémica. André Chacha reagia assim às declarações do MDM, que exige a sua demissão do cargo.
Este senhor, segundo a sentença em nosso poder aqui, está condenado a uma pena foi condenado a uma pena de 3 anos. Na sexta-feira passada, a bancada do MDM no município da Matola deu uma conferência de imprensa onde exigia a demissão do vereador dos transportes, André Chacha, por ter sido condenado por cumplicidade no desvio de fundos do Estado. Vou recorrer até a última gota de sangue que tiver. Esta terça-feira, André Chacha decidiu reagir e, através do seu advogado, explica que recorreu da sentença junto do Tribunal Supremo, pelo que o processo ainda não está concluído. Enquanto essa condenação não transitar em julgado, enquanto não puder ser executada, nós, nos termos da lei, nos termos da Constituição da República, nós somos inocentes. Não são poucas as vezes em que decisões de primeira ou de segunda instância são anuladas por tribunais de outros níveis. André Chacha foi condenado 2 vezes. A primeira pelo Tribunal Judicial de Maputo, que decidiu aplicar 3 anos de prisão. O acusado recorreu junto do Tribunal Superior de Recursos de Maputo, mas ao invés de ver a pena reduzida, esta foi elevada para 8 anos. Eu, André Chacha, nunca recebi dinheiro do Estado. Na minha conta pessoal, nunca recebi nenhum dinheiro. E a pessoa não recebi dinheiro nenhum. Não tem nada a ver comigo isto. Não faz sentido, num caso onde pessoas que receberam dinheiro foram ilibadas, eu que não recebi nada sou acusado de cúmplice. Não sei, talvez por estar casado com a senhora, deve vir daí a cumplicidade. O vereador dos transportes de Matola diz que é vítima de perseguição política. Existem provas nas quais houve um pagamento de 350 mil meticais para se divulgar aqueles documentos e criminalizar-me como forma de criar um afastamento. Estes membros da Frelimo, que está provado que foram algumas pessoas da Frelimo, do meu partido, não vou os tratar e não vou vos dizer quem são, mas vou no fórum próprio dizer quem são, porque eu recebi uma semana antes denúncias de que havia um banquete para assassinar meu caráter. André Chacha foi condenado por ter recebido quantias em dinheiro transferido ilicitamente do Ministério da Administração Estatal pela sua antiga esposa. Em conexão com o caso, a ex-esposa continua presa a cumprir uma pena de 12 anos. E agora mais um caso de assassinato. Uma jovem de apenas 17 anos de idade está nas celas do comando da polícia no município de Dondo, em Sofala, indiciada de ter assassinado o seu próprio namorado em circunstâncias ainda por esclarecer. Esta jovem foi detida na manhã desta segunda-feira no município de Dondo, em Sofala, indiciada de ter assassinado o seu próprio namorado de 25 anos de idade. Esta é a vítima e quem vida respondia pelo nome de João Armando. Ele morreu cerca das 23 horas do passado domingo, depois de ter brigado com a namorada e um docente, ora fugitivo, que o mesmo suspeitava que mantinha relações amorosas secretas com a namorada. A vítima encontrou o suposto amante da namorada a escassos metros da casa onde a mesma se encontrava, a falar ao telefone, e exigiu que o docente lhe entregasse o telefone, que era para confirmar com quem o mesmo estava a falar. O docente recusou e pôs-se a correr. A vítima perseguiu-o. Mas quando ele chegou lá em casa, já chegou com ferimentos. Bateu a porta, eu abri. Tchau, o que se passa? Essa pessoa estava conosco agora mesmo, já está com sangue, assim como. Ele também, daquele jeito que ele estava, não estava se portação, estava a dizer que possa, mano Bernardo, o que eu estou a pedir aqui, estou a pedir para a gente sentarmos e eu contar como que foi. Só que aquele ferimento, do jeito que surgiu, nós não soubemos, eu com minha esposa. Pouco tempo depois, a namorada chegou no mesmo local. Confusão com quem? Com o falecido. Começaram a lutar. Eu, como estou com o processo aqui no sofá, eu não estava aguentando como o quê? Acudir. Minha esposa, com aquela outra minha cunhada, te pegaram coisa minha, essa que está na cadeia, te pegaram, começaram a trouxeram aqui. Só que o falecido ficou atrás, já não estava aguentando com aqueles ferimentos que ele tinha na cabeça. Passando 5 minutos, quando eu vinha para cá, encontrei quando já está deitado atrás de uma casa lá vizinho. Pedimos telefone,
Quando vimos que a pessoa aqui, fizemos água, nada, 2 vezes, 3 vezes, nada. A indiciada nega que tenha tirado a vida do seu namorado e diz que não conhece o suposto amante. Não sei como se bateram lá para chegar nesse ponto de sangrar, mas já estavam lutando na lagoa. Meu marido estava a sangrar um pouco, logo que minha irmã me disse vai pôr balde na torneira. Eu fui pôr balde na torneira, era para ele se limpar. Ele negou, logo que meu marido me pega a minha blusa, me deu rasteira, eu caí embaixo. Ele em cima de mim, daí me pegou meus braços e assim ele estava em cima de mim, logo que eu gritei, mana, minha. Logo que eu peguei uma pedra na minha mão, a intenção de bater quem? Aquele moço, esse meu marido. É que meu cunhado me arrancou aquela pedra numa Lourdes, não pode fazer isso, já que ele estava a sangrar. Quando pessoas me viram com aquela pedra na mão, estavam a pensar que fui eu a lhe bater. A polícia diz que neste momento a corporação está à busca do docente ora fugitivo e que é igualmente iniciado o crime para tentar clarificar o mesmo e posteriormente encaminhar os 2 indiciados até a barra do tribunal. E com este caso criminal vamos a um breve intervalo, não deixe de acompanhar, portanto, no próximo bloco. Removida a estátua polémica em Nampula, os residentes foram surpreendidos na manhã desta terça-feira com o desaparecimento da estátua muito contestada naquela urbe. É uma notícia para acompanharmos a seguir um breve intervalo. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem, e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa. No Jornal da Noite, com a remoção da estátua polémica em Nampula, os residentes daquela cidade foram surpreendidos na manhã desta terça-feira com o desaparecimento da estátua, muito contestada na urbe. Para os munícipes, se a decisão da remoção veio da idilidade, é sinal de que o governo local respeita o sentimento e a opinião popular. Ao acordarem nesta terça-feira, os munícipes da cidade de Nampula foram surpreendidos com o sumiço da estátua, que foi alvo de críticas e contestação por parte dos residentes desta urbe a princípios desta semana. Depois de muitos comentários, a estátua que havia sido erguida no entroncamento entre as avenidas Paulo Samuel Kancomba e da Independência, mesmo no centro da cidade, foi removida ontem, segunda-feira. Ficamos assustados, né? Quando esta manhã fomos surpresos com a ausência da estátua. Vamos sem saber qual é o destino que foi dado àquela estátua. Carecia por parte do governo local poder explicar, porque foi um orçamento que saiu dos nossos bolsos para se fazer aquela obra, e se for removida, então que nos digam também onde é que nós podemos apreciar aquela obra de arte. Ganhamos todos nós. Muitos não percebiam o que era. Estando ali, este é um lugar público que é cartão de visita, digamos assim, da cidade. Todo cidadão que vem de diferentes pontos do país e que visita a cidade, portanto, estaria preocupado em querer saber, na verdade, quem era aquele cidadão, aquela estátua, aquele boneco.
Com a remoção daquela estátua, ganha o município, ganhamos todos, porque realmente ela punha em causa a beleza do próprio local onde estava colocada. Não se sabe ao certo quem teria tomado a decisão de remoção daquela estátua, uma vez que o município declina-se a fazer qualquer pronunciamento a respeito. A ser o município a remover esta estátua neste local, mostra que o nosso governo municipal está atento àquilo que tem sido a preocupação dos próprios munícipes. Percebemos que o Conselho Municipal ouviu e ouve os munícipes naquilo que é para o bem comum. Se o município removeu a estátua, eu penso que foi um ato assertivo. Isto denota a preocupação que o município tem em acolher aquilo que são as opiniões dos munícipes e praticamente incluí-los naquilo que é a sua governação. Os munícipes insurgiram-se contra alguns aspectos que referem não terem sido observados na concessão desta obra, como as dimensões físicas, para além da figura ser desconhecida e mal projetada. Entrou em vigor desde hoje a nova tarifa de transporte semicoletivo de passageiros na cidade de Nampula. A alteração do preço para 10 meticais e a abolição dos pontos intermédios foi aprovada pela Assembleia Municipal, reunida na sua última sessão do ano passado. A partir desta segunda-feira, o transporte semicoletivo de passageiros dentro da cidade de Nampula passou a custar 10 meticais, independentemente da distância e destino. Hoje, o dia em que entra a nova tarifa de 10 meticais no transporte semicoletivo dentro da cidade de Nampula, os transportadores consideram que o movimento está normal. Mas o movimento está normal. Sim, apesar que o primeiro dia ainda não acostumaram, mas está normal. Como é que é a reação dos clientes? Mas tem alguns que não têm conhecimento, sim, que chegam aqui que querem, de mesmo ter conhecimento, e querem criar confusão. Mas nós, como somos chaveiro, e conseguimos trabalhar com essa gente. A cobrança está de 10 meticais. Sim, sim, sim. E como está a ser a reação das pessoas? Não reagem mal, não estão a reagir nada. Estão a cumprir a lei. E o movimento como é que está? O movimento está um pouco normal. Alguns munícipes abordados dizem-se insatisfeitos com a medida. Não estamos satisfeitas, porque daqui para aqui é 10 meticais, daqui para o resto é 10 meticais, vai lá continuar o valor anterior, mas fazer o que como já aprovaram, vamos aguentar. Pagou quanto? 10 meticais. De onde para onde? Da minha via até no 1º de maio. Ajudar como não, como vou fazer? Era que era assim, quando está 5, paga 5, quando está 10, vamos pagar. Sai da Rex, a Faina, podia ter uns 5 até a CFM, agora com a subida, ou talvez por causa do município ter os autocarros. Nós sentimos mal. A alteração do preço e a abolição dos pontos intermédios resulta de uma proposta da ASTRA, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula, submetida à Assembleia Municipal. A mesma teria sido chumbada em 2015 por aquele órgão que considerou de inconveniente para o momento devido à subida de preços na cidade. A Polícia da República de Moçambique deteve no terminal rodoviário da Junta um indivíduo de nacionalidade sul-africana na posse de 14.300 rands falsos. Ainda hoje, a polícia apresentou mais 3 moçambicanos detidos por prática de diversos crimes. Este é o cidadão sul-africano que foi detido justamente na hora que se encontrava a trocar 600 rands para uma cidadã no terminal interprovincial da Junta. O indivíduo nega as acusações e diz que não sabia que as notas eram falsas, mas a PRM diz que o mesmo faz parte de uma quadrilha de lavagem de dinheiro. A Polícia da República de Moçambique tem conhecimento da existência de redes criminosas no terminal rodoviário da Junta, quer moçambicanos, esses indivíduos, quer sul-africanos, que muitas das vezes trazem a moeda sul-africana em notas falsas e fazem um câmbio, portanto, naquele terminal rodoviário. E por isso mesmo existem lá linhas operativas da polícia a trabalhar no sentido de desmantelar, portanto, essas quadrilhas. Ontem, aquele indivíduo de nacionalidade sul-africana foi surpreendido
por volta das 19 horas, no terminal rodoviário da Junta, a trocar, portanto, aquelas notas da moeda sul-africana, portanto, em notas falsas. E na altura foi detido e na posse dele foram apreendidos 14.300 randes, portanto, todo esse dinheiro em notas falsas. Ainda esta terça-feira, a PRM apresentou estes 3 indivíduos. Um foi encontrado a tentar depositar um cheque extraviado no valor de 222.000 meticais. O segundo é acusado de roubar um plasma e um par de sapatilhas no Alto Maé. E este último é menor de idade, está implicado na vandalização de viaturas na cidade de Maputo. Entrei da porta. Da porta? Sim. Tinhas as chaves? Alguém abriu. Quem é que abriu para si? A pessoa que guarda materiais dele. A pessoa que guarda materiais em casa do teu primo? Sim. Não, esse plasma aqui depois vendi com a ajuda de uns civis. Vendeste com a ajuda de uns polícias? Sim. Aonde? Eles é que venderam. A pessoa só deu para mandar depositar o cheque. E quem foi? Quem é essa pessoa que deu-te? É um amigo. Eu só peguei o cheque, entrei ao banco, fui até o balcão, dei para depositar. Eu disse vinha depositar. Então, depois daí, eu pedi para o senhor do banco para poder ir fazer algumas coisas lá fora. Quando eu voltei para o banco, até já tinha fechado o banco. Pedi favor para poder entrar ao banco, para poder levar o talão do depósito. Depois apareceu segurança, disse que você daqui vai à esquadra. Nós temos um indivíduo que portanto, o trabalho deles dedica-se a furtos qualificados em estabelecimentos comerciais e em residências, em que, recorrendo a instrumentos contundentes, acabam arrombando portanto, as portas das residências e furtam vários bens lá. Portanto, aquele indivíduo foi detido na posse daquele televisor que ele acabava, portanto, de furtar numa residência. O outro indivíduo foi detido numa instituição bancária, onde ele tentava depositar um cheque extraviado, portanto, no valor de 222.000 meticais, e na altura, portanto, comunicou-se à polícia e o indivíduo foi detido, portanto, nesse estabelecimento bancário. Portanto, é um cheque extraviado e que o proprietário, portanto, do cheque, ou seja, o legítimo titular do cheque, já havia comunicado ao banco, e quando o indivíduo foi lá para fazer o depósito na sua conta bancária, o banco tratou de comunicar à polícia e o indivíduo foi detido. E nós fazemos mais uma breve pausa, vamos já a um breve intervalo. Antes, vejam no próximo bloco, novo motim numa prisão no Brasil. Desta vez, na prisão brasileira de Alcaçuz, provocou 26 mortos. Uma notícia para acompanhar a seguir ao breve intervalo, mas antes a previsão de tempo para as próximas 24 horas no país. Maputo com uma máxima prevista de 29 graus Celsius, uma mínima de 21 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 25 de máxima, mínima de 20 graus. Prevê-se para Inhambane, uma máxima de 25 graus Celsius e uma mínima de 20 graus. Para a região centro do país, alguma chuva na cidade da Beira, com uma máxima prevista de 28 graus Celsius, uma mínima de 24, 22 de máxima para Chimoio, 18 de mínima, 32 de máxima para Quelimane, 26 de mínima. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com máximas de 33 graus, uma mínima de 22 previstos para o dia da manhã. Para Nampula, a previsão de 34 de máximas, mínima de 23, 30 de máxima para Pemba, 25 de mínima. E Lixinga vai continuar a cidade mais fresca do país, com uma máxima prevista de 24 graus Celsius e uma mínima de 16 graus.